Fala galera, hoje a nossa aula ela vai ser sobre fatores da variação da temperatura. Então, o que a gente vai falar hoje? Quais são os fatores que fazem variar o clima? Quais são os fatores que fazem o clima ser frio ou ser quente? Vocês sabem quais são? Os fatores que a gente vai falar hoje se chamam altitude e latitude. São dois fatores essenciais para determinar se o clima vai ser frio, se o clima vai ser quente, como é que vai ser o nosso clima. Então a gente vai começando a conhecer os lugares, conhecer a geografia, e a gente vai precisar conhecer esses fatores para poder analisar. Por exemplo, alguém aqui já foi para a Serra Gaúcha? Então, quem vai me dizer como é o clima na Serra? É mais frio, não é? É mais frio. Mais frio do que Porto Alegre. Mas como é que é o clima em Porto Alegre? O clima em Porto Alegre faz aquele calorão no verão, no inverno faz um frio ameno, chove bastante, é um clima subtropical úmido. E a Serra está mais ou menos perto de Porto Alegre, né? E na Amazônia, como é que vocês imaginam que seja o clima na Amazônia? Ou alguém já foi para a Amazônia? Então, o clima na Amazônia é calor, é um clima equatorial, calor e chuvoso. Mas por que que cada lugar vai ter um clima diferente? Quais são esses fatores que vão influenciar? Como a gente já falou, os fatores é altitude e latitude. Tá, mas você não está entendendo isso aí muito bem, nem eu. Vamos ver então. Por exemplo, vamos começar. Esses três lugares que a gente falou. Tem 3 pontos no mapa. O primeiro, vocês imaginam qual seja? Esse aqui é o Brasil, ficou meio torto, mas tá aí o Brasil. Primeiro, vocês imaginam qual seja? O primeiro vai ser o clima da Serra que a gente falou. Alguém me diz uma cidade da Serra? Pode ser Caxias. Caxias do Sul. Então, Caxias do Sul, eu vou dar uma dica para vocês, que a gente estava falando que a altitude varia o clima. A altitude de Caxias, ela é de 817 metros. Ou seja, lembra o que é altitude que a gente aprendeu na outra aula? A altitude é a altura de qualquer ponto em relação ao mar. Então, o mar é 0 metros. Então, Caxias está 817 metros acima do nível do mar. Metros sobre nível do mar. E vocês sabem que a altitude está Porto Alegre? Ah, não. Sabe onde é que está Porto Alegre no mapa? É o 3, né? Porto Alegre. E Porto Alegre está uma altitude de média de 10 metros. E eles estão muito próximos, ou seja, a latitude deles é muito próxima. E Caxias vai estar Caxias vai estar no paralelo 29 e Porto Alegre vai estar no paralelo 30. Ou seja, estão mais ou menos na mesma latitude aqui, ó. Caxias, Porto Alegre. Então, qual dos dois você acha que vai ser mais frio? E por quê? Que, Joãozinho? Qual dos dois você acha que vai ser mais frio? Ah, Caxias. Por quê? Está mais alto. Muito bem. Então a gente tem que sempre saber, a gente vai entender a gente vai entender como funciona a altitude daqui a pouco. Mas a gente tem que sempre saber que quanto mais alto, mais frio. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. A cada 180 metros, em média, a cada 180 metros, a temperatura é 1 grau menor. Então, qual é a diferença de altura entre Caxias do Sul e Porto Alegre? Qual é? É mais ou menos 800 metros. Então, dividido por 180, é mais ou menos 4,4 graus de... Caxias vai ser mais ou menos 4,4 graus mais frio do que Porto Alegre. Então, se eu disser para vocês que a temperatura média anual de Porto Alegre
ela é 19,5 graus Celsius. A temperatura de Caxias, ela está em torno de 16,6 graus Celsius. Isso aí, mais ou menos 4 graus mais frio, porque está 4 graus mais alto. Mas, no caso, entre Caxias e Porto Alegre, a latitude não faz tanta diferença porque elas estão próximas na latitude. Ou seja, vocês lembram que a latitude que a gente aprendeu na outra aula? Vamos traçar duas linhas aqui que servem para a gente se orientar na latitude. Isso aqui, que linha é essa, galera? Equador. O Equador, ele passa bem perto de Manaus. Então, que tipo de clima a gente vai estar falando? Um clima equatorial, né? Clima equatorial é um clima quente. E aqui a gente tem o nosso querido Trópico de Capricórnio. Capri. E no Trópico de Capricórnio, para cá já vão ser temperaturas subtropicais, porque estão abaixo, ou seja, altitudes mais altas, latitudes mais altas do que o trópico, né? Isso são zonas de baixas latitudes, zonas de quanto mais perto dos polos, mais altas são as latitudes, né? Então, a diferença entre Porto Alegre e Caxias não é uma diferença significativa. Mas se lembra que a gente falou da Amazônia, que eu acho que todo mundo aqui, inclusive eu, imagina que o clima da Amazônia deve ser muito quente, né? Muito quente e muito chuvoso. Então a gente vai pegar como exemplo uma cidade chamada Manaus, capital do estado de Amazonas. Se Caxias está em 16,6 graus Celsius de temperatura média anual, Porto Alegre 19,5. Manaus, vocês acham que deve estar em torno de quanto? Manaus, a temperatura média anual é 27 graus Celsius. Porém, o fator que é mais importante, falando de Manaus, vai ser o fator da latitude. A latitude de lá é 3 graus. Você sabe a latitude da linha do Equador? A linha do Equador está a 0 graus, ou seja, é uma baixa latitude, de novo, né? Então, Manaus tem uma linha imaginária traçada aqui a 3 graus. Quanto mais próximo do Equador, por regras gerais, é mais quente. Então, Manaus se nota que é bem mais quente que Porto Alegre e muito mais quente que Caxias. E a altitude de lá não é tão significativa. É 92 metros sobre o nível do mar. Ou seja, é uma baixa altitude. O clima não tem tanta influência. Ou seja, o clima vai alterar meio grau pelo fator da altitude. Então aqui a gente já viu como é que Manaus e Porto Alegre e Caxias do Sul se diferenciam pela latitude e como Porto Alegre e Caxias do Sul se diferenciam pela altitude. Entenderam mais ou menos? Quanto mais próximo ao Equador, mais quente. Quanto mais perto dos polos, mais frio. Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais próximo do nível do mar, mais quente. Valeu, galera. Então, galera, voltando agora aos fatores da variação da temperatura. Antes de entrar em detalhes na altitude, o que a gente tem que lembrar do que a gente aprendeu? A cada 180 metros acima, a temperatura baixa 1 grau Celsius. Então, vamos ficar atentos nisso. Isso é um número aproximado, pode ser mais, pode ser menos, mas a gente tem que lembrar, quanto mais alto, mais frio, e usar esse número como uma referência. E outra coisa, que sempre que a gente for pensar clima, a gente tem que falar, o clima de um lugar depende de muitos fatores. Ou seja, hoje a gente está estudando 2 fatores, mas tem correntes de ar, tem a continentalidade, maritimidade, o albedo. Então hoje a gente está falando só de 2 fatores, talvez sejam os mais importantes. Eu acredito que são os mais importantes, mas hoje a gente vai falar só deles. Só que tem que saber que tem muitos outros que podem determinar o clima dos lugares. Então, a nossa altitude. Aqui eu fiz um desenho de uma montanha, 2 montanhas, uma praia. Isso aqui é o mar, tá?
E essa montanha está a 1.000 metros, essa 300 metros, e o mar está em quantos metros? Se lembram disso? O mar é 0 metros, porque o mar é a nossa referência. Esse aqui está 300 metros sobre o nível do mar, e esse aqui também, 1.000 metros sobre o nível do mar. Que praia é essa? Pode ser Capão da Canoa, Rio de Janeiro, não sei. Como vocês preferirem, né? Até ficou parecido com o Pão de Açúcar. Né? E, bom, então, a nossa altitude. Então, vocês entenderam que quanto mais alto, mais frio, né? E por que que acontece isso? Por causa de uma coisa chamada pressão atmosférica. Que é o peso do ar. Vocês sabiam que o ar tinha peso? Não, também não sabia, antes de estudar a sexta série. Então, é o peso do ar sobre a superfície. O ar ele não é nada. O ar é composto por gases, que é 78% nitrogênio e 21% oxigênio e outras cositas más. Outros gases também estão na composição do ar. Então, o ar ele exerce um peso sobre a superfície e o ar se concentra nas altitudes mais baixas. Então, a pressão atmosférica aqui vai ser mais forte. Faz de conta que isso aqui são as partículas de nitrogênio e oxigênio. Aqui tem bastante, aqui no nível do mar são várias. Daí, quanto mais alto, vai ficando mais rarefeito. Quanto mais alto, vai ficando mais rarefeito. Daqui, o ar, nessas alturas, o ar é rarefeito e, por isso, ele não esquenta tanto. Então, vamos dizer que aqui em 0 metros, no nível do mar, a gente está 30 graus Celsius, aquele calor, a galera na praia, jogando um frescobol, tá 30 graus Celsius. Se a gente for convidar os amigos para subir uma montanha, aquela montanha lá, a 1.000 metros sobre o nível do mar, qual vai ser a temperatura lá em cima? Bom, vocês já sabem, imagino que vocês já saibam que vai ser mais fria. Então, vamos ver nossos 1.000 metros dividido por 180. Eu me esqueci como é que faz divisão, dou aula de geografia. Vocês vão ter que me ajudar. Lá em cima, já fizeram a conta? Quantos? 5,5? Tá. Lá em cima vai estar 5,5 graus mais frio que o nível do mar, que está 0. Então, qual é a temperatura que vai estar na montanha a 1.000 metros? Vai estar a 24,5 graus Celsius. Então, já leva um casaquinho, né? Não, talvez não precise, né? Se subisse uma montanha de 2.000 metros, daí talvez precisasse levar um casaquinho, mas 24, 25 graus tá tranquilo ainda. Então, é isso. Entender a altitude é isso. Entender que quanto mais alto, mais frio, quanto mais perto do nível do mar, mais quente. Isso por causa da pressão atmosférica, que é o peso do ar na superfície. Do ar que é composto por nitrogênio e oxigênio. Beleza, galera? Alguma dúvida? Bom, então, a gente já entendeu mais ou menos a altitude. E agora vamos ver a latitude, vendo em detalhes como é que ela influencia o clima. Então, a latitude é o seguinte. Vamos me ajudar aqui que eu tô atrapalhado. Que astro é esse? É o Sol? Pois é o Sol. Por que ele tá tão pequenininho? É que eu exagerei o tamanho dele pra gente entender melhor, sabe? Pra gente ver como é que funciona isso aí. Mas na verdade ele é muito maior que a Terra. Opa, já disse, né? Essa é a Terra. E essa linha que corta a Terra, o nosso querido Equador, famoso. Não é o país Equador, é a linha do Equador. Então, a latitude ela varia porque os raios do Sol, isso aqui são os raios do Sol, eles atingem a Terra de maneira diferente. E eu exagerei os tamanhos para a gente ver que quando ela atinge o Equador
durante um equinócio, nessa imagem a Terra está posicionada como se fosse um equinócio, que o Sol atinge diretamente assim nessa direção. Os raios do Sol vão chegar verticalmente assim, no Equador. Então, esse raio aqui, que está bem no meio, vamos chamar de raio 1, como é que vocês imaginam que eles vão chegar na linha do Equador? Ele vai sair do Sol e ele vai atingir a superfície, essa aqui é a superfície, de uma maneira mais focada. Então, essa aqui vai ser a superfície. E quando a luz se concentra, ela fica mais forte, né? Então, ele vai atingir um menor espaço de superfície, porém, ela vai ser mais forte. Aqui na linha do Equador, esse raio. E já esse raio aqui, vou chamar de raio 2, como é que ele vai atingir a Terra? Vocês já viram? Ele já vai atingir de uma maneira mais inclinada, né? Ele vai sair do Sol. E a quantidade de superfície que ele vai atingir vai ser isso aqui, ó. Que é a nossa superfície de novo. Então ele vai atingir mais superfície de uma maneira mais branda. Vai ser mais... O raio do Sol não vai ser tão forte. Então a gente tem que saber que quanto mais próximo dos polos, o Sol vai estar mais inclinado, então vai atingir mais superfície e vai ser menos quente, né? Por isso. Vai ser menos quente porque a radiação do Sol se espalha por mais superfície e fica mais fraca. Então esse é o raio 1 e esse é o raio 2, né? Que é mais inclinado, que vai atingir lá os polos aqui, ó. Tá, o Canadá, o Ártico. Entenderam? Então, para a gente se orientar na latitude da Terra, a gente tem várias linhas, né? O que a gente chama de baixas latitudes, a linha 0, Equador, 23,4 graus, temos os trópicos, Câncer e Capricórnio. E aqui a gente tem os círculos polar Antártico, e aqui que é 66 graus, a gente tem o círculo polar Ártico. Então, eu vou perguntar para vocês, fazer umas perguntas para a gente entender. Onde é que vai ser mais quente? No Trópico de Câncer ou no Círculo Polar Ártico? No Trópico de Câncer, porque está mais próximo do Equador. E se eu perguntar para vocês, qual que vai ser mais frio? No Círculo Polar Ártico ou no Círculo Polar Antártico? Igual, né? Porque a latitude vai influenciar igual nessas regiões, né? Porque eles estão ao mesmo grau. Isso é espelhado. Aqui é o 0, e daqui para cá começa a contar 1, 2, 3, 23, 24, 25, 26, 66. E lá no polo é 90 graus. Esse é o polo norte, polo sul. Lá nos polos vai ser 90 graus. Então a gente tem que sempre saber que Equador, a tendência é ser os climas mais quente para os dois lados, né? Porque é espelhado. A Terra é espelhada. Como funciona o clima, a influência da latitude. E quanto mais próximos aos polos, mais frio. Então, galera, é isso aí. Vocês ficaram com alguma dúvida para entender como é que funciona a influência da latitude no clima? É isso aí, então. Quanto mais próximo ao Equador, mais quente. Quanto mais próximos aos polos, mais frio.